igreja, sejam muito bem-vindos. Vamos dar início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus. Gostaria que nesse momento você pudesse ficar de pé no seu lugar, aquietar seu coração. Nós vamos dar início a esse culto de adoração ao Senhor, amém? Eu gostaria de estar lendo um salmo, que é o Salmo 100. Se puder estar aí abrindo a sua Bíblia para você acompanhar, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, em seus átrios com hinos. Louvai-o, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Aleluia! Você pode dar glórias ao Senhor por isso. Você está entrando nessa manhã aqui com o seu coração alegre, com o seu coração com júbilos ao Senhor. Se você não está assim, comece a ficar, porque você está na presença do nosso Deus, porque você veio aqui para adorá-lo, porque independente das nossas circunstâncias, independente se você teve uma semana difícil ou não, como é prazeroso estar na presença de Deus, como é prazeroso, como é um anseio estar aqui todo domingo. Será que você sente isso no seu coração? Eu não estou indo lá simplesmente porque eu devo ir, não. Eu estou aqui porque eu vim para adorar a Deus. Eu vim para buscar a sua presença. Eu vim para ter comunhão com o Senhor. Então feche os seus olhos e comece a adorá-lo, comece a agradecê-lo, comece a bendizê-lo. Senhor, nós te adoramos. Senhor, como é um prazer estar na tua presença, como meu coração se alegra, Senhor, por sentir a tua presença, como somos felizes por pertencer a ti, Senhor, porque como disse o salmista, não foi, Senhor, nós que te escolhemos, mas foi o Senhor que nos escolheu, foi o Senhor que marcou as nossas vidas, foi o Senhor que transformou a nossa vida para que estivéssemos aqui em comunhão com os nossos irmãos. E nós te louvamos, Senhor. Nós aclamamos ao teu santo nome. Aclame a Ele, aclame ao Senhor. Aclame com júbilo, aclame com glórias, aclame a sua adoração nessa manhã. Aleluia! Nós te bendizemos, Santo Deus. Nós te amamos, Deus. Nós queremos mais de ti, mais da tua presença, Deus.
contigo. Fale conosco através de cada louvor, Pai, através de cada palavra. montanhas se prostram. É o Deus aquele que os mares rujam ao som do seu nome. Aleluia! É o nome de Jesus. É esse nome que
diante da tua grandeza, Pai. Firmado estarei, sempre te amarei, Deus. Incomparáveis são as tuas promessas. Cante mais uma vez para ele assim, ó. Aclame ao Senhor toda a terra e cante. Para ti, ó Deus. Poder, majestade. A quem? Louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja aos mares, aos homens. Ao som do teu nome, Pai. Irmãos, muitos aqui me conhecem, né? Sabem que tem uma filhinha de 3 anos. Ela se chama Maitê. E é muito comum a Maitê virar para mim e falar assim: papai, eu te amo tanto. E isso é algo que é comum na nossa casa. É comum a gente virar para ela fala pra gente: papai, eu te amo, mas aonde eu quero me pegar com você? Quem é pai, quem é mãe aqui sabe como é bom quando um filho vira para você, Carlinhos, e fala assim: mamãe, eu te amo. Você sente seu coração quente, você sente assim um sentimento que a gente às vezes tem dificuldade até de expressar, né, irmãos? Agora eu falo para você: imagine quando você vira para o seu Deus e você fala assim: pai, eu te amo. Oh meu Deus, eu te amo tanto, Senhor. Eu te amo, Senhor. Me derrama na tua presença, Pai. Porque não existe amor maior do que esse. É por isso que eu te louvo, Pai. Eu te bendigo, Deus. Então feche os seus olhos e fala para ele: amo, Senhor. Te amo, Jesus. Esperança sem fim, ao Senhor.
Obrigado por esse amor, meu Pai. Por você, Paizinho. Para ti, meu Pai. Exaltado o teu nome, Jesus. Toda honra e toda glória para ti, Jesus. Toda honra e toda glória para ti, Jesus. Exaltado o teu nome em nosso meio, Deus. Toda honra e toda glória para ti, meu Pai. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome. Aleluia! Nós te amamos, Senhor. Aleluia! Exaltado é o teu nome, Jesus. Esteja à vontade entre nós, Senhor. Aleluia, Senhor. Manifesta, meu Pai, glória, cura. Oh, Pai. Senhor, transformação. Vem com a tua glória sobre nós, Senhor. Oh, Jesus, louvado, Pai. Aleluia, Senhor. Nós cremos, ó Deus, que Nós vai cremos, Pai. enquanto te adoramos, Senhor, Oh, nós Senhor. bendizemos o teu nome. Esteja à vontade, meu Irmãos, Pai. vivemos um momento Sobre nós. em que mesmo no nosso meio existe muita gente desanimada, muita gente depressiva, muita gente frustrada. Mas eu quero falar uma coisa para você. No Salmo 121 ele fala que existe um Senhor, existe um Deus que ele trabalha por cada um de nós. Vamos ler esse salmo. Vamos ler esse salmo. Abre a sua Bíblia no Salmo 121, então, Jadeli, bota aqui pra gente, por gentileza. Eu não ia ler não, mas Aleluia. vamos ler. Aleluia. Oh, Deus. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Esse é o teu Deus, meu irmão. Esse é o teu Deus.
meu irmão. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Eu queria chamar aqui o presbítero Flávio para estar orando por nós. Bom dia, igreja, graça e paz. Se não lembrava, agora vai lembrar. Amém? Vamos orar aqui por esses queridos casais e irmãos também que vão completar mais um ano de vida. Amém? Vocês podem estender as suas mãos para cá. Pai, nós te agradecemos e te louvamos, ó Deus. Aqui estão alguns casais, aqui também na frente estão algumas vidas, ó Pai, que completaram mais um ano de vida, alguns casamentos que completaram também mais um ano de matrimônio. E tudo isso nós tributamos honra e glória a Ti, porque sabemos que a força vem de Ti. Sabemos que toda forma de provisão vem do Senhor, ó Pai. Como diz o apóstolo Tiago, o Senhor é o Pai das luzes e todo dom perfeito vem de Ti. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor é que tem guardado, o Senhor é que tem protegido. Ao longo desses anos, meu Pai, sejam daqueles que completaram mais um ano de vida. Tem sido, meu Pai, uma expressão de testemunho do quanto o Senhor é bom, porque a cada dia a sua fidelidade e as suas misericórdias possam testemunhar de que o Senhor é grande, mas também amoroso para com cada um de nós. Obrigado pelo seu cuidado, obrigado por toda a proteção sobre a vida deles. Nós também agradecemos a Ti pelos casais, ao Pai que aqui estão, que também completaram mais um ano de matrimônio. Estendemos as nossas mãos para abençoá-los, ó Pai, para que seja um novo tempo, um novo ciclo, um ciclo de alegrias, um ciclo de prosperidade, um ciclo, meu Pai, onde possam crescer no conhecimento, no amor, na aliança, meu Pai, nesse pacto de compromisso, de fidelidade. Por isso, meu Pai, estendemos as nossas mãos para profetizar que venha esse tempo e que toda manifestação maligna, meu Pai, para destruir esse projeto que vem de Ti, esse projeto cujo o Senhor mesmo instaurou, cuja origem vem do Senhor, Deus, ela seja frustrada, ela seja, meu Pai, destruída, e que esses casais continuem crescendo no Senhor, e que a sua glória, ó Pai, que o seu poder, meu Pai, que o seu amor, que a sua grandeza continue sendo manifesta por intermédio da vida deles, ó Pai. Nós oramos por ele, nós os abençoamos como igreja, meu Pai,
para que possam, meu Pai, multiplicar-se, para que possam crescer no Senhor, para que possam ser bênção, meu Pai, em Tuas mãos, levando o Teu nome, levando a Tua graça, levando, meu Pai, a Sua glória, por onde quer que estejam. Guarde a casa deles, meu Pai. Toda forma de suprimento financeiro, emocional, espiritual, meu Pai, ó Deus, se o Senhor possa derramar sobre eles, para que eles continuem crescendo também, meu Pai, na área conjugal, amando-se cada vez mais um ao outro, meu Pai, e possam ser luz, meu Pai, diante desse mundo que está em trevas. Nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, o abençoamos em nome de Jesus. Quantos concordam, digam amém. Amém. Coloque uma salva de palmas para ela. Vamos aos nossos anúncios da semana. Então, na segunda-feira, às 21 horas, tem a oração dos homens. E na quarta-feira, às 5h30 da manhã, tem a oração das mulheres. Não deixem de participar, é muito importante. A gente está nesse tempo de comunhão, orando ao Senhor. Célula dos adolescentes, quarta-feira, às 20 horas, pelo Google Meet. Então, os adolescentes aí que já estão fazendo as células todas as quartas, né, via online. Oração dos jovens online, quarta-feira, às 21h30. Arraiar entre nós. Uhul! Quem está animado aí, os casais que estão animados para esse arraiar. Nosso primeiro arraiar de casais. Vai ser muito legal, vai ser muito importante todos os casais estarem junto conosco. E reforçando aqui o lembrete, gente, que tem que pagar R$30 e tirar mais um item da lista. Tá? Esses R$30 é para ajuda de custo e os R$30 e o item da lista que você tem que tirar lá, que a Rede de Família já disponibilizou. Então, quem ainda não tirou seu item pode ir lá tirar. Quem ainda não fez o pagamento dos R$30 pode fazer, que ainda dá tempo, tá bom? Cantina. Olha, hoje a pessoa responsável pela cantina, né, a célula, falou que está muito especial por causa do Dia dos Namorados, tá? Então está bem personalizado, vai ser sobremesa, vai ser um bolo de chocolate, não, desculpa, brownie e pavê. Não é só para ver não, tá, gente? É para comprar também. Amém. Retiro da comunhão. Nosso retiro vai acontecer em agosto, né? Local Sítio Simpatia Itaboraí. Valores de 6 a 7 anos, R$100, né? A gente já está aí passando para a quarta parcela, até 15/7. A partir de 8 anos, R$70, seriam em 4 parcelas, mais o valor total R$280. E a forma de pagamento é o Pix da igreja. Então, assim, quem ainda não fez o seu pagamento, procure a nossa secretária Dayana, faça a sua inscrição e efetue o pagamento, porque já está bem próximo. Não deixem de participar. Amém? Foi, né? Ah, tem um recado aí dos adolescentes, né? Vai tentar parar você. O nosso retiro está vindo aí. E o inimigo vai tentar parar você. Não desanime. Faça já essa inscrição. Ué, Maurício, você é varrendo? Vai pagar o retiro, né? Então, gente, não se abatam com os contratempos que vão aparecer, entendeu? Então, façam como o Maurício, vai fazer uns biquinhos que vai dar tudo certo, tá bom? Quero chamar aqui o pastor Marcelo para a gente continuar adorando o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Bom dia, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler um texto da palavra com vocês, que fica em Lucas capítulo 16. Quero ler apenas 2 versos, verso 10 e verso 11, para esse tempo do ofertório. Amém? Lucas capítulo 16, verso número 10, que diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Versículo 11: se, pois, não vos tornaste
fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? São versos que o Dr. Lucas escreveu, porém, palavra de Jesus, e é muito oportuno nós falarmos sobre esses dois versículos neste momento do ofertório, porque a gente sabe que ofertar ou entregar o dízimo é um grande desafio. Nós somos tentados a negligenciar o culto que podemos prestar a Deus por intermédio das nossas ofertas e também dos nossos dízimos. Só que Jesus ele deixou registrado aqui: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E a questão aqui do pouco não significa apenas o pouco que ganhamos, mas significa também que o pouco que nos sobra. E às vezes a gente fica olhando para esse pouco que nos sobra e a gente fica pensando assim: será que eu vou entregar o meu dízimo? Esta semana eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa disse a mim: pastor, eu e meu esposo estamos sendo negligentes no dízimo. E eu fui conversar com meu esposo sobre isso. E ao conversar com meu esposo, ele falou para mim: como é que a gente vai dar dízimo se não sobra nada? A gente tem dívida. E ela falou assim: mas a gente já aprendeu sobre este princípio. Está na Bíblia. Inclusive, de nós sermos fiéis no pouco. Então a gente precisa entender essa fala de Jesus: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Porque o que vem na nossa mente é: quando tiver, ou quando o meu recurso aumentar, com certeza eu serei um fiel ofertante dizimista. E às vezes a gente até fala para Deus: Senhor, aumenta o meu salário. Senhor, aquela promoção que eu já estou esperando há tempo. Tem pessoas que chegaram na minha empresa, né, a qual eu trabalho, e chegaram depois de mim e já foram promovidas. O salário já está melhor do que o meu. A questão é: será que estamos sendo fiéis no pouco? Porque a gente fala para Deus: quando aumentar, quando eu passar no concurso, quando eu tiver condições, Senhor, pode ter certeza que não vai faltar. Mas o princípio não é quando a gente melhorar ou quando a gente tiver uma condição melhor. O princípio está aqui: quem é fiel no pouco, quando estiver sobre o muito, não vai ter dificuldade de ser fiel. Aleluia. Deus, glória a Deus. O reino de Deus funciona diferente. A gente está falando sobre discípulo, discipulado este mês. É importante a gente entender, como discípulo de Cristo, que o princípio do reino de Deus sempre será diferente dos princípios deste mundo. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se você é infiel no pouco que você tem, tenha certeza que se você chegar a ter o muito, você também vai ser infiel. É o que diz a Bíblia. Mas o versículo 11, para a gente concluir: se pois não vos tornaste fiel na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Irmãos, o que a gente tem aqui nesta terra é algo passageiro, é para a nossa sobrevivência. Às vezes sobra para um momento de lazer, sim ou não? Sim. Se você administra bem, por mais que o seu salário seja salário mínimo, porque eu conheço uma pessoa que nunca ganhou mais do que um salário mínimo e meio, mas sempre foi dizimista, ofertante fiel e sempre teve reserva, ao ponto de pessoas que são funcionários públicos e que tem uma condição, inclusive, de pegar empréstimo, aquela facilidade toda. É uma perturbação, é uma
perturbação, o telefone toca direto, oferecendo empréstimo, ou quem já está fazendo uso da aposentadoria, a justa aposentadoria, é uma perturbação, né? Você se aposenta num dia, no outro dia o telefone já está tocando, te oferecendo empréstimo, é uma perturbação. Eu sei porque eu ouço isso dos aposentados. Caramba, eu me aposentei no dia, no outro já tinha gente me ligando e não para de ligar o dia todo e todo dia. É ligação, é mensagem oferecendo empréstimo. Mas o que eu quero dizer é que o que nós temos aqui nesta terra é para a nossa sobrevivência. Se a gente administra bem, mesmo sendo pouco, como eu já trouxe aqui o exemplo de uma pessoa que eu conheço, ganha pouco, nunca ganhou mais do que 1,5 salário, mas sempre sobre administrar, sendo fiel no pouco, fazendo reserva e emprestando para aqueles que ganham muito mais. E aí vem aquela pergunta: como é que você consegue guardar dinheiro? Como é que você consegue ter reserva ganhando um salário mínimo? Aí a pessoa fala assim: sabendo administrar. E uma coisa muito importante, mesmo sendo mínimo, eu sempre sou fiel no pouco. Amém. E Deus sempre tem dado graça para administrar o pouco. É um princípio. Deus quer nos confiar coisas maiores do que temos hoje. Amém. Mas Ele tem esperado de nós fidelidade no pouco. Se você tem tido dificuldade em ser fiel no pouco, Deus me trouxe aqui nesta manhã para falar com você. Amém? Amém. Que Deus possa te ajudar a ser fiel no pouco. Irmãos, quando fala ser fiel, a palavra fiel, ela vem de fidelidade, mas também vem de fé. Verdade. Procure o original da palavra, procure saber de onde ela vem. Vem de fé. É você agir por fé. Eu creio na palavra. É pouco, mas eu quero ser um ofertante fiel, eu quero ser um dizimista fiel. É pouco, mas eu quero me mostrar um administrador fiel, mesmo no pouco. Amém. Deus quer entregar para nós coisas grandes, maiores. Aleluia. Mas Ele espera que a gente seja fiel nas coisas pequenas. Amém. Você pode ficar de pé mais uma vez? Aleluia. Em nome de Jesus. Deus maravilhoso. Se você já entregou o seu dízimo, a sua oferta durante a semana, se você vai fazer isso agora, se você vai fazer nessa semana que está iniciando, eu também quero orar pela sua vida. Aleluia. Estenda as suas mãos. Pai, eu quero te louvar, primeiramente pela vida daqueles que têm conseguido ser fiel, meu Pai, no pouco. Senhor, ó Deus, louvado seja o teu nome, porque o teu filho, a tua filha tem agido por fé, tem, meu Pai, dado passos de fé. Meu Pai, se eu abrisse oportunidade, eu creio que irmãos viriam aqui à frente, diriam assim: eu sou um, ou eu sou uma dessas que age por fé, mesmo no pouco que recebo. Porque eu sei, meu Pai, que esta palavra será uma palavra, meu Pai, que muitos irmãos estão vivendo, agindo com fidelidade no pouco. Eu quero orar, meu Pai, por aqueles que estão encontrando dificuldade. Esta palavra vem, meu Pai, como palavra de ânimo, de fé, de encorajamento, para que esse irmão possa experimentar coisas maiores que o Senhor quer confiar a cada um de nós. Ajude este irmão a agir por fé, agir, meu Pai, com fidelidade. Senhor, de maneira, meu Pai, que o teu coração se agrade. Eu quero orar e declarar sobre a vida, meu Pai, Senhor, de cada irmão desta igreja, Senhor, a ousadia, meu Pai, a coragem, ó Senhor, para que seja cada um deles fiel, Senhor, no pouco. Eu creio que muitos testemunhos serão dados de irmãos que já tinham parado de ofertar, de dizimar, virão à frente, meu Pai, e dirão, Senhor, que conseguiram agir segundo a tua palavra, e por isso estão, meu Pai, Senhor, usufruindo das bênçãos e de coisas maiores para a glória do teu nome. Eu te peço para que você aplaude o Senhor bem forte nesta hora. Jesus,
nosso irmão Dudu. É Carlos Eduardo, mais conhecido como Dudu. Amém? Quero dar a oportunidade para que ele possa se expressar aqui, vai se expressar e falar um pouco do novo tempo que Deus tem para a sua vida. Bom dia, irmãos. Graças a paz. Vocês todos já sabem, né? Acredito que a grande maioria. Estarei saindo do Brasil, indo para a Europa, né, para Portugal. Segunda-feira agora. Foi um período de muita espera. Foi um projeto que não nasceu da noite para o dia. Foi muita oração, foi muitos aconselhamentos, muitas decisões, muitas noites de oração com a minha esposa para saber se realmente era isso que Deus tinha para a gente. E chegou o momento, eu estou indo na frente, a Gisele ainda vai ficar por um período, a gente está indo com visto, né, de procura de trabalho, então tem todo o trâmite burocrático ali para poder imigrar. A gente fez tudo certinho, conforme a lei determina, e o meu visto saiu, só que da minha esposa ainda não, então eu estou indo na frente. Então eu estou aqui com um coração muito alegre, passou um filme na minha cabeça esses últimos dias, por estar com muitas pessoas, mas assim, irmãos, algo que eu até me emociono e é difícil conter a emoção, porque eu pensei em muitas coisas para falar ali. Não vou dizer o último culto, né, que eu não sei os planos de Deus para minha vida, quem sabe um dia eu volte para o Brasil. Eu não vou dizer que nunca mais estarei assim presencialmente com vocês, mas não sei quando retornarei, se é que vou retornar. Enfim, a saudade vai ficar forte, mas eu estava pensando em algo a falar e quando eu estava ali ouvindo os louvores, foi até algo que eu falei, uma despedida que eu tive com algumas pessoas próximas ali em casa, na casa dos meus sogros, na verdade, é a gratidão, porque dia 17 de junho agora, 7 anos atrás. 7 anos atrás eu entregava a minha vida ao Senhor. E passa um filme, né, irmãos? Parece assim, como a palavra de Deus diz, que um dia isso é uma verdade, que um dia na presença do Senhor é como 1000 dias. Aleluia! E é interessante pensar sobre isso, porque, de fato, quando a gente tem as nossas renúncias, eu tive muitas aqui, mas no meu coração, mais uma vez, o foco que eu queria falar, que se deixar eu fico falando aqui, irmãos. Eu amo aprender, mas de certa forma, eu também amo ensinar aquilo que eu aprendi na internet, no Evangelho. As pessoas assim que têm a oportunidade de me conhecer de perto, no trabalho, nas mesas, quando estou na casa das pessoas, algumas pessoas caminharam mais de perto, sabe? Não é clichê. Como eu amo falar da obra que o Senhor tem feito na minha vida. E assim, para não prolongar muito, irmão, porque assim, eu não vou conseguir. Realmente assim, eu quero finalizar agradecendo a cada pessoa a mesma palavra que eu falei ontem na reunião. Eu carrego assim um pedacinho de cada coração que passou pela minha vida. As pessoas que, de certa forma, eu pude cooperar e cooperaram na minha vida também, não só na minha vida, mas na vida da minha esposa. Eu tenho um testemunho assim, de questão de parentela muito forte, de irmãos, e assim, algo que Deus me curou. Hoje eu não tenho mais o meu pai, a minha mãe não é tão próxima a mim como eu gostaria, mas nada disso assim, sabe, irmãos, não me magoa, não me fere mais. Não porque eu sou indiferente com todas essas circunstâncias, não é isso.
porque eu virei, não tenho mais pai, não tenho uma relação tão boa como eu gostaria com a minha mãe. Não é isso, não é diferença. É porque, de fato, Cristo, Jesus Cristo, Ele preencheu todas as áreas da minha vida de tal forma, com tanto impacto, e principalmente, irmão, creia, do mais íntimo ao menos íntimo aqui nessa congregação local. Todos os que vieram recentemente, os que me acompanham desde o início, todos cooperaram para essa boa obra. E assim, eu espero no fundo do meu coração, e é engraçado estar partindo no mês que o pastor aqui está trazendo essa série de mensagens sobre o discipulado. Hoje, de fato, eu entendo o que é ser discípulo. Eu falo para todo mundo, eu não estou indo para Portugal para... Claro que isso faz parte para ter uma vida melhor, para ter uma qualidade de vida melhor, conhecer uma outra cultura, tudo isso faz parte. Mas para todo mundo que eu passo, eu tenho a oportunidade de falar, eu falo, eu estou indo para Portugal para cumprir um propósito. Isso age muito forte nos meus corações, irmão. Eu tenho, acima de todas as coisas que vão acontecer, que são consequências, o propósito de proclamar o Evangelho, sabe? De falar do reino, de falar desse Cristo, que há 7 anos atrás me contou, e eu imaginava tudo que eu ia viver. Nunca imaginei na minha vida, irmão, assim, para vocês verem, para vocês terem noção. Coisa simples, ter uma esposa, ter uma família, uma esposa para cuidar, para zelar. Eu nunca pensei, quem dirá ir para um outro país. Assim, eu sou grato, não por essas coisas materiais que são consequências, mas assim, Cristo é tão maravilhoso e quando Ele nos encontra, a gente não tem dimensão do que Deus vai fazer na nossa vida. E conforme a gente vai caminhando, a gente vai vendo assim o cuidado, sabe, a fidelidade de Deus com as nossas vidas, não com as coisas materiais, mas pela nossa limitação humana. E a gente às vezes assim pensar, pô, Senhor, será que um dia eu vou viver tudo isso, ter uma família, ter uma esposa, conseguir realizar os desejos do nosso coração? Então assim, irmãos, para finalizar, muito obrigado por cada vida. Se eu falhei por algumas vezes, me perdoem. Se eu deixei a desejar, que eu sou limitado, pecador, carente, necessitado da graça de Deus, mas assim, eu venho com o meu coração limpo por cada vida e por essa preciosidade que é essa congregação local. Eu sou muito grato pelos meus pastores, pelo Flávio, que eu pude conhecer no início da minha caminhada, do Ivo, que foi um evangelista na minha vida, que me fez conhecer a Cristo. Eu sou grato por tudo, por cada detalhe, assim, eu vou com o coração cheio de gratidão e cheio de amor pela vida de cada um. Que Deus possa abençoar e retribuir 10, 100, 200, 1000 vezes mais do que vocês puderem fazer por mim, tá? Obrigado, irmão. Amo todos vocês. Amém. Amém. Nós vamos orar, abençoar a vida do Dudu. Essa igreja é uma igreja internacional. Verdade. Amém? Está agora indo para a Europa, né? Lá na Oceania também. Ásia, é Ásia lá, né? É o continente Ásia, isso. Glória a Deus por isso. Amém? Vem cá. Ivo foi a pessoa que usou para ganhar a vida do Dudu. Como foi esse negócio? Conta aí. Primeiro eu bati muito nele. Primeiro eu bati bastante nele. Aí eu fiz uma massagem na carne, preparei. Aí depois eu vim com um refrigerário falando de Jesus para ele, né? Conheci o Dudu no jiu-jitsu, a gente treinando. Foi muito engraçado a forma como ele chegou lá, sedentário, não aguentava nem andar direito. Eu falei, vou bater nesse gordinho. Agora tá bem. Aí começamos a caminhar juntos, começamos a almoçar juntos, tomar café, e o Dudu tinha uma outra religião, tinha uma outra cultura, né? E eu sempre ouvi muito ele, Pode. Dudu gostava de bater um batuque, uma corimba. E para não me alongar, pastor, eu vou resumir assim. A última, eu falei isso ontem na despedida dele, a última lembrança que eu tenho do Dudu antes da conversão dele foi um dia à noite, à tarde, eu estava no Instagram e eu vi uma foto do Dudu, um stories do Dudu. Ele estava assim com o celular, com um charuto na mão, um
semblante pesado, os irmãos me entendem, e aquilo me deixou muito triste, porque eu conheci Jandu, já almoçava com eles, tinha muito momentos de comunhão e tal, e eu falei, Senhor, eu tenho certeza que não é isso que o Senhor tem para a vida do Dudu, porque eu estou orando por ele, eu tenho falado do Senhor para ele, e eu tenho certeza que o Senhor vai fazer uma mudança na vida do Dudu. Naquele momento, era por volta de umas 9 e pouca da noite, eu nunca mais vou esquecer isso. Eu botei o joelho no chão e comecei a orar pela vida do Dudu. Falei, Senhor, o Dudu é teu, repreendo toda a ação maligna na vida dele, toda a opressão, toda a escravidão. Eu tenho certeza que o Senhor pode fazer esse milagre. E, irmãos, pela misericórdia de Deus, no dia seguinte, o Dudu me liga numa tarde chorando, que ele é chorão pra caramba. Irmão, eu estava aqui com o Brunão agora e eu tive um encontro com Jesus, com o Bruno Amâncio, para quem conheceu ele, nessa época também caminhava com a gente. E o Dudu aceitou Jesus naquele dia. Foi uma felicidade sem tamanho. E hoje o Dudu está aqui com a gente. Ainda bato nele de vez em quando, mas agora é com muito amor e carinho. E vamos fazer uma outra vida aqui agora. Eu fico muito feliz de ver hoje o Dudu um homem de Deus, profissional, um chefe de família, um marido exemplar, cuida muito bem da Gisele, cozinha, passa, lava, dá massagem no pé dela. E eu que ensinei para ele. Discípulo. Né, Marcelo? Amém. Eu estou muito feliz por isso. Falei para ele ontem, cara, estou muito feliz, estou radiante de ver essa transformação na sua vida. E que Deus continue te abençoando, te acompanhe em cada lugar que você botar seus pés. Amém. Glória a Deus. Vamos orar por ele. Só essa vez ficar. Te louvamos, ó Pai, pela tua poderosa e grandiosa obra na vida do Dudu. Te louvamos porque, meu Pai, podemos testemunhar do poder, meu Pai, do Teu Evangelho, da ação do Teu Espírito Santo, na mudança e transformação, meu Pai, da vida do Dudu. Nós podemos ver, meu Pai, este milagre. Milagre este, Senhor, que a medicina não tem como fazer, meu Pai. Senhor, o dinheiro não tem como proporcionar. Só o Teu Espírito e a Tua Palavra, meu Pai, tem poder de transformar o homem. Senhor, te louvamos pela vida do Dudu, pelo esposo que ele é, pelo homem que ele é, pelo amigo que ele é, pelo servo que ele é, pela Tua presença. Senhor, te louvamos pela oportunidade de conviver, meu Pai, com ele nesse período e ver, meu Pai, o quanto ele sempre tem se tornado, meu Pai, parecido com o Teu Filho Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, porque são fases da vida do Dudu que nós presenciamos, a sua conversão, o seu batismo, meu Pai, o namoro dele com a Gisele, o noivado, o casamento. Senhor, meu Pai, agora o Senhor tem chamado ele para este novo tempo. Senhor, lá em Portugal, nós não sabemos o que espera o Dudu lá, mas sabemos, meu Pai, que o Senhor estará com ele neste novo desafio, porque a Tua palavra bem clara é que o Senhor está conosco em todo o tempo, em todo momento. E assim eu te peço que o Senhor possa firmar os pés, meu Pai, do Dudu naquele lugar, e que o propósito que o Senhor tem para ele possa se revelar dia após dia. Não deixe com que ele fique, meu Pai, enganado. Não deixe com que, meu Pai, ele se desanime, Senhor, ó Deus, com o passar do tempo. Mas se é o Senhor que tem levado ele para lá, que o Senhor possa garanti-lo em todas as condições que ele, meu Pai, há de necessitar. Nós oramos pela Gisele, que por um período de tempo ficará aqui no Brasil, Senhor, mas que o Senhor possa abençoar este casal também nesta nova fase. Nós como igreja, eu como ministro do Teu Evangelho, nós queremos, meu Pai, liberar sobre a vida do Dudu, Senhor, um tempo de bênção, meu Pai, um tempo que o Senhor confirme as obras das suas mãos, ele como Teu servo naquele lugar para levar a Tua palavra, ele como profissional, meu Pai, que vai buscar um sustento para sua família. Ó Deus, prospera, meu Pai, as obras das mãos do Dudu. Seja com ele, meu Pai, que ele continue sendo Teu discípulo lá, Pai. Ó Deus, fazendo, meu Pai, com que o Teu reino seja conhecido e reconhecido. Para a glória do Teu nome nós oramos e abençoamos o Dudu. No nome de Jesus, a igreja diga amém. No final do culto você pode dar um abraço no Dudu. Amém?
E eu creio que ele vai gostar muito de receber o seu abraço. Viaja amanhã, não é isso? Amanhã. Glória a Deus. E Gisele fica aqui por um período. Um pouquinho, assim espera, bem pouco. Glória a Jesus. Amém? Deus abençoe. Queridos, eu ministraria hoje e daria continuidade à série de mensagens que o Senhor colocou no nosso coração para falar da igreja. Amém? Mas, como eu sou muito obediente a Deus, né? Eu ouvi a voz do Senhor e eu convidei a Thalita, a nossa irmã missionária Thalita, para estar ministrando a palavra hoje. E ela falou: amém, paizão, minhas pernas estão bambas. Eu falei: fica mesmo, fica assim, eu sei que fica, as pernas ficam bambas. A hora que o senhor falou isso? Volta da igreja. Aí eu falei: amém, deixa Deus te usar. Então, ela está com toda a liberdade, talvez ela não fale sobre discipulado, mas vai falar aquilo que Deus colocou no seu coração para falar conosco. E se Deus permitir, semana que vem, eu darei continuidade à série de mensagens sobre discipulado. Amém? Estenda as suas mãos para cá. Senhor, nós te louvamos pela vida da tua filha Thalita, que tem sido, meu Pai, uma bênção de esposa, de mulher, Senhor, de mãe, de amiga, de serva. E como serva do Senhor, nesta manhã, ela está aqui para, mais uma vez, ser usada nas tuas mãos para falar à tua igreja. Nós queremos ouvir o Senhor falar. Tem sido um ambiente, meu Pai, tão agradável, Senhor, este culto que prestamos a Ti nesta manhã. Tudo que nós ouvimos e tudo que podemos, meu Pai, já entregar a Ti como culto, como louvor, como oferta de adoração, mas eu sei que o Senhor ainda tem alguma coisa para a gente. E a gente está aqui, faminto, desejoso, Senhor, de ouvir a Tua palavra. Que a Tua filha seja tomada pelo Teu Espírito e com intrepidez, ousadia, meu Pai, com graça e unção, ela possa mais uma vez nesta casa ser, meu Pai, boca de Deus para nós. É o que nós oramos, te pedimos no nome de Jesus. Amém. E amém. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Bom dia. Que alegria, sabe? Poder estar aqui hoje com os irmãos, como sempre. Todas as vezes eu me sinto muito honrada, porque eu sempre digo, quando a gente está fora, o coração fica apertadinho para estar com os irmãos. E talvez vocês se perguntem: Thalita, e por que você não esteve aqui então nos 2 últimos domingos? Porque o Senhor nos levou, pela sua misericórdia, eu e a minha família, para poder entregar uma palavra também dos céus em 2 igrejas, uma em Maricá, a outra em Seropédica, e pela misericórdia do Senhor foi uma bênção, nós pudemos estar ali servindo ao Senhor, e hoje nós estamos aqui também. Agradeço ao Senhor pela oportunidade. O pastor falou que me convidou, né, para poder trazer a palavra, que o Senhor falou com ele, mas ele não contou para a igreja que foi às 8h40 da manhã. Faltavam exatos 30 minutos para eu sair de casa. E aí vocês imaginam, né? Uma mãe, 3 filhos e com a banheira preparada para dar banho no Efraim. Eu ainda não tinha acabado de me arrumar. Eu falei: Senhor, eu sei o que o Senhor vem tratando comigo já desde o final do ano passado. Eu sei que é algo que vai exortar e contribuir muito para o crescimento da igreja. Mas e a palavra? Qual a palavra eu vou encaixar nesse ensino que o Senhor tem trazido a mim? E eu louvo a Deus quando na sua palavra fala que nós e os nossos maridos somos uma só carne. Eu olhei para ele como um pedido de socorro e ele falou assim: calma, o Senhor está falando algo comigo. E aí ele pegou a Bíblia e ele: olha, o Senhor está falando comigo em 2 Samuel, no capítulo 12, a partir do verso 16. Será que é isso que o Senhor quer tratar com a igreja? E aí eu fui lá, eu li e o Senhor trouxe uma paz muito grande ao meu coração. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele não gosta de deixar nenhuma dúvida, que quando nós entramos no carro, que nós ligamos a rádio, a primeira estação, o louvor que tocou era exatamente essa palavra. Eu nunca ouvi esse louvor na minha vida. Inclusive, se algum dos irmãos conhecer e puder me falar depois, eu não sei nem qual é o nome desse louvor, mas é um louvor que fala sobre a morte do filho de Davi. Exatamente a palavra que o Espírito Santo falou com meu marido, confirmou o meu coração, e é essa palavra que eu vou trazer à igreja hoje. Amém? Quero que os irmãos depois, se puderem, compartilhem comigo qual é esse louvor, porque
Foi algo muito impactante para nós dois. A gente se olhou e a gente falou como o Senhor é maravilhoso e presente na nossa vida. O pastor fez o convite e eu falei assim, olha pastor, se foi Deus que falou com o Senhor, Ele vai completar a obra. Ele vai trazer a palavra. E assim Ele fez. Que a igreja possa abrir a Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 12. E nós vamos fazer a leitura a partir do verso 16. É exatamente o que o Senhor tem tratado comigo desde o final do ano passado. E se eu puder dar uma mensagem para essa leitura, se eu puder dar um título para essa mensagem, na leitura que nós vamos fazer, eu diria, quando Deus diz não. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A minha versão, Bélia, se você conseguir colocar aí, é a Nova Almeida. Se você puder. Amém. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam, eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como? Pois lhe diremos que a criança está morta, porque mais lhe afligiria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta, pelo que disse Davi a seus servos, está morta a criança? E eles disseram, está morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então foi à sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. E disseram-lhe seus servos, que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e chutaste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança? Porém, agora está morta. Por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Amém. Eu disse para a igreja que é o que eu tenho vivido desde o final do ano passado. O Senhor ele tem tratado comigo. Eu louvo ao Senhor que ninguém morreu. Mas algumas vezes o Senhor nos diz não. São inúmeras as vezes que nós jejuamos, que nós buscamos a face do Senhor. E algumas vezes as coisas não acontecem do jeito que nós pedimos. E como agir diante disso? Essa palavra nos traz um grande ensino, porque Davi, ele adorou o Senhor. A palavra fala que ele entrou na presença do Senhor, na casa do Senhor, e o adorou diante da morte. Eu fico imaginando que muitas vezes a gente passa por situações muito mais simples e corriqueiras do que isso. Às vezes é um não diante de uma prova que nós fizemos, às vezes é um não diante de uma porta de emprego que nós pedimos ao Senhor, às vezes é um não diante de planos que nós fazemos e não acontece como nós planejávamos. E aí a gente já quer se isolar, sabe? Parece que a vida perde o sentido, a gente fica desanimado, a gente dá vazão para que as doenças psicossomáticas invadam o nosso ser, e aí ficamos ansiosos, ficamos depressivos, ficamos angustiados. E Davi nos ensina que diante do não de Deus, da morte do seu filho, ele entrou na presença do Senhor e o adorou. E quando eu trago para a minha vida, eu já até conversei com o pastor e a pastora uma vez sobre isso. Todas as vezes que o Senhor ele me dá uma palavra, elas são sempre casadas
diretamente com testemunhos que o Senhor me permite viver. Eu falo para o pastor o quanto eu admiro que ele senta aqui, né? Ele se coloca diante da igreja, ele abre a Bíblia e ele realmente traz um ensino, um estudo, ainda que ele não traga nenhum testemunho com isso. Eu falo, pastor, que máximo! Como eu queria ter o dom do ensino. E aí ele fala para mim, filhona, o Senhor ele distribuiu, né, os dons, cada um de um jeito. O meu é do ensino e o seu, o Senhor te capacita com os testemunhos que ele te permite viver. E glória a Deus por isso. Desde o final do ano passado, nós estávamos na Indonésia e, diferente das outras vezes que nós chegamos aqui e nós contamos para os irmãos, fomos campeões, vivemos coisas extraordinárias e tudo mais dentro do futebol, né, dentro da vida profissional. Dessa vez não foi assim. A nossa casa, graças a Deus, estava de pé diante do Senhor, muito unidos, felizes, diante da presença do Senhor. Mas na vida profissional do Renan, no futebol, tudo aquilo que a gente pediu ao Senhor aconteceu ao contrário. Quanto mais eu orava, quanto mais eu jejuava, os resultados em grupo não vinham. Os resultados individuais, graças a Deus, eu costumo falar, você é muito abençoada. Graças a Deus, os resultados individuais eram sempre bons passes, gols e destaque nas partidas, mas dentro do futebol a gente sabe que uma andorinha só não faz verão. Né? Você pode ser o melhor meia, o melhor atacante, o melhor zagueiro, o melhor goleiro, mas nós somos uma equipe e dentro de campo, se não funcionarmos todos, os resultados não vêm. E é o que estava acontecendo. Os jogos vinham, o Renan se destacava, mas o time não estava conseguindo, né, almejar posições melhores e já estava começando a chegar no risco do rebaixamento. E aí ele preocupado, ele, caramba amor, tá complicando. Como é que vai ser agora? Eu falei, continua fazendo a sua parte. Os céus anotam tudo. O Senhor vê quando você treina além do que era necessário, você é o primeiro a chegar, você é o último a sair, você chega em casa, você está de folga na parte da tarde, você vai para a academia. E ele voltou à sua tranquilidade, ele entendeu que o Senhor estava falando com ele, amém. Se o Senhor fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E foi chegando o finalzinho do campeonato, e sabe quando o Vasco passa muito por isso, né? Só um milagre? Então, chegou nessa situação. Final de campeonato e a gente falou só um milagre. E todos os resultados que nós precisávamos, eles não vieram. O time jogou, fez a parte dele, mas chegou numa situação onde dependia do resultado de outros times, como costuma acontecer muito com o Vasco. E aí, quando eu estava com a minha filha em casa, o meu marido estava viajando com o time dele, e a partida entre dois outros times que iriam definir a nossa permanência naquela divisão ou a nossa queda, durante toda aquela semana eu estava como Davi, eu estava em jejum. Eu orei todos os dias, durante aquele jogo eu estava orando, junto com a minha família em casa, só eu e os meus 3 filhos, meu marido viajaram. E quando foi chegando ao final, nós muito apreensivos, preocupados, pensando nele, porque depois do Senhor, Renan é a nossa vida, né? Eu e as minhas filhas, nós somos apaixonados por ele. O bebezinho agora que chegou, Efraim, também, os olhos brilham quando vê o papai. Ele é isso aqui na frente de vocês, ele é isso em casa. E a gente estava muito preocupado, né, dele se entristecer, como é que ele ia chegar e tal. E aí eu fiz como Davi também, eu deixei as crianças na sala, eu fui pro quarto, eu coloquei meu rosto em terra, eu comecei a orar, Senhor, honra o teu filho, Senhor, em nome de Jesus, Pai, não deixa que o time seja rebaixado, é o nome dele, ele tem toda uma história aqui nesse país, Senhor, faz um milagre, Pai, em nome de Jesus, Senhor, e orei. E aí, no último minuto, teve um pênalti para o time que poderia, caso eles saíssem com a vitória, nós não seríamos rebaixados. E aí a minha filha gritou lá de baixo, falou, mãe, o pênalti. Eu falei, glória a Deus, o Senhor ouviu minha oração. E aí eu desci, já estava comemorando e o jogador chutou para fora. Naquele momento eu entendi que o Senhor disse não.
para as minhas orações e para o meu pedido. Eu voltei para o quarto e eu falei assim, Senhor, o Senhor continua sendo Deus. Acabou, eu fiz o que eu podia. Até aqui eu orei, até aqui eu jejuei. O Senhor disse não, então amém. Eu desci, as minhas filhas já estavam com uma cara chorosa, preocupadas, achando que talvez eu ia descer desesperada. E eu falei, filhas, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Não é sobre as circunstâncias que os nossos olhos estão vendo, é sobre o propósito do Senhor, que é muito maior e melhor. E diante dessa circunstância, nós vamos mostrar ao Senhor que nós o amamos pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Quando o Pai chegar, nós vamos estar alegres, nós vamos recebê-lo com todo o amor que Ele merece e nós vamos dizer para Ele que Ele fez o que precisava ser feito. Mas Deus disse não. E amém por isso. Como eu disse, eu queria poder ter chegado aqui e agora no final dessa história dizer que o pênalti foi convertido em gol e as coisas aconteceram como a gente planejou, mas não foi assim e muitas das vezes na nossa vida não vai ser assim. Você vai planejar. Mas a palavra do Senhor diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Aleluia. E glória a Deus por isso. Vocês não podem imaginar as coisas maravilhosas que o Senhor tem feito aqui no Brasil nesse tempo. Se o Senhor tivesse ouvido as minhas orações e nós tivéssemos ficado lá, nós não estaríamos vivendo tudo o que nós temos vivido aqui nesse tempo. A igreja não faz ideia das portas que o Senhor tem aberto, dos lugares que o Senhor tem nos levado. A gente se olha, a gente tem uma parceria muito grande, né, de conversa, e a gente senta para conversar, a gente fala, meu Deus, como o Senhor tem feito coisas que nós nem imaginávamos. O Senhor tem aberto os nossos olhos e a gente tem visto o verdadeiro manancial diante de nós. Coisas que a gente tem conseguido viver porque nós estamos aqui, porque Ele disse não. Aleluia. Eu quero compartilhar com a igreja que entre essas coisas que nós temos vivido, para não ficar muito vago, algumas pessoas que já caminham com a gente há muitos anos, antes do Discípulos de Cristo, que já caminha com o pastor Marcelo, hoje a gente se reúne nos encontros de casais, lá no terraço da prima do pastor, mas antigamente da tia. Nós nos reuníamos lá também para fazer algumas células e tudo mais, alguns encontros. E eu lembro que há muitos anos atrás, o Renan viajando dentro desse ambiente ali de célula, eu chorava e eu pedia, irmãos, orem comigo, por favor, para que o Senhor traga o Renan de volta para o Brasil. Era recente, né, que o Renan tinha saído do Flamengo. Então eu falava, orem comigo, quem sabe Deus abre uma porta novamente para ele voltar para o Flamengo e estar aqui perto da gente. Eu chorava muitos anos atrás, quando eu não entendia que a vontade do Senhor era boa, perfeita e agradável, ainda que diferente da minha. Quando eu queria que o Senhor fizesse segundo os meus pedidos e não segundo os propósitos que Ele tinha. Eu louvo ao Senhor que Ele me ensinou a viver alegre em toda e qualquer situação. Eu louvo ao Senhor que Ele não fez as minhas vontades, porque quando a gente entende que o Senhor é perfeito no que Ele faz, a gente entende que se Ele fizer do nosso jeito, se Ele fizer segundo a nossa vontade, a gente paga a conta e a gente arca com as consequências. Mas quando a gente aceita a vontade dEle, Ele paga a conta. A gente coloca o pé e Ele coloca o chão. Naquela época nós não estávamos preparados para uma volta. Nós não estávamos preparados para viver um Flamengo. Mas hoje o Senhor sabe que o que Ele nos entregar, o nosso coração é totalmente dele. E sabe o que Deus fez? O Renan chegou no Brasil e ele falou assim, nossa amor, por esse tempo que eu vou ter de férias, a primeira vez em tantos anos, eu estou vendo que está disponível fazer a licença da CBF. Eu ainda sou jogador, mas eu já vou pensar lá na frente, eu vou começar a fazer a licença para treinador, porque daqui a alguns anos, quem sabe, os propósitos do Senhor forem esses para mim. E aí ele foi lá na CBF, se inscreveu, começou a fazer a licença para treinador, e o trabalho de conclusão do curso, né, o famoso TCC, para a licença de treinador é o TCL. E aí ele começou a buscar um time, ele, olha, eu tenho um amigo que trabalha no Boa Vista, eu tenho um amigo que trabalha em tal lugar. Eu falei assim, amor, mas tu também tem um amigo que trabalha no Flamengo. Por que você não entra em contato com ele e tal? Ele, não, Flamengo é muita burocracia, vai ser difícil, imagina como é que vai ser lá, agora assim do nada,
joguei lá, não, eu vou entrar com meu amigo do Boa Vista, e assim foi durante um mês. Nós precisamos ter sabedoria, não é pela força do nosso braço. Toda hora eu dava uma palavrinha, amor, tenta no Flamengo. Amor, já te falei que era no Boa Vista, é mais simples. Aí no último dia, né, no domingo, ele, bom, estou entrando em contato hoje com o rapaz, segunda-feira eu estou indo lá no Boa Vista, né, amanhã. Eu falei, tá bom, posso falar só mais uma vez? Ele, oi. Eu falei, tenta o seu amigo do Flamengo. Não, você já tem. Você vai lá, se por acaso não for conforme o que você quer, aí você volta pro Boa Vista. Ele, tá bom, glória a Deus. Um mês aí plantando, no último dia ele ouviu e ele foi. E Deus é maravilhoso. Ele chegou lá, ele foi recebido verdadeiramente como um ex-jogador do Flamengo. Todos os diretores lembravam dele da época que ele era um molequinho lá que treinava. Renanzinho, que bom ter você aqui. Renanzinho, a gente vai te ajudar com tudo. Renanzinho, eu quero que você conte as experiências que você tem tido ao longo do tempo. Renanzinho, nós vamos reunir todas as classes, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20. A gente vai colocar você lá no auditório, porque eu quero que você palestre e que você conte tudo que Deus tem feito na sua vida. O Senhor é maravilhoso. Vocês lembram que eu orava ao Senhor para ele voltar ao Flamengo? Ele voltou para fazer o TCL dele, porque Deus é maravilhoso. E eu creio que uma porta ali já foi aberta para um futuro próximo. Aleluia. O diretor gostou tanto dele, né, amor? Chamou ele na sala dele e falou, olha, pega o meu contato. O que você precisar, nós estamos aqui de portas abertas para você. Deus é lindo. Então eu começo a entender que verdadeiramente os planos do Senhor, eles são muito maiores e melhores do que o meu. O meu plano, ele era muito limitado. Porque eu permaneceria lá, eu estaria longe dos meus amigos, eu estaria longe da minha igreja, o meu bebê crescendo longe dos vovôs, das vovós. E o Senhor me permitiu voltar um pouco antes, quando Ele me disse não, para que Ele pudesse permitir essa porta profissional para o meu marido. Os irmãos que me acompanham nas redes sociais, eu estou podendo exercer a minha profissão. Estou apaixonada por esse momento, poder advogar, poder gravar vídeos, poder trazer conteúdo, sabe? Eu tenho ajudado a minha família financeiramente. Vocês não têm ideia do quanto isso tem trago alegria ao meu coração. Poder contribuir, sabe? Eu sei que o Senhor me chamou durante todos esses anos para poder edificar a minha casa, sabe? Como esposa, como mãe, como serva fiel, e eu louvo a Deus por eu ter ouvido o chamado dele. Quando ele disse para mim que a minha família é o meu primeiro ministério, eu larguei tudo e fui. Mas hoje ele está me permitindo também trabalhar e poder colaborar. Que alegria! O meu primeiro salário, sabe, o primeiro pagamento de um cliente, meu Deus! E a primeira coisa que eu fiz foi separar meu dízimo. Aleluia! Que alegria! Sabe, ainda que o salário do meu marido seja nosso e dizimamos juntos, mas eu pude pegar ali o meu e falar, Senhor, o Senhor me deu, eu te devolvo com toda alegria. E tudo isso, porque lá atrás ele disse não. A mensagem que o Espírito Santo gostaria de compartilhar com a igreja é que os irmãos se alegrem quando ele diz sim, mas também quando ele diz não. O problema é que quando ele diz não, muitas vezes a gente se fecha, a gente fica tão triste, a gente entra num casulo que a gente não consegue enxergar todas as oportunidades que ele coloca diante de nós. Muitas das vezes a gente se priva de viver todas as oportunidades que o Senhor coloca diante de nós, porque a gente prefere reclamar, a gente prefere se entristecer, a gente deixa de ir à igreja. Nossa, eu estou tão triste. Eita, Senhor, eu estou tão desanimado, eu nem consigo ir na igreja. Como eu vou entregar o meu melhor para o Senhor, do jeito que o meu coração está? Davi nos ensina que diante da morte ele entrou na presença do Senhor e o adorou, porque Davi adorava e amava o Senhor pelo que ele era e não pelo que ele fazia. E é isso que a igreja precisa. Ainda que o Senhor diga não, Pai, eu estou aqui porque eu te amo pelo que o Senhor é. Tudo que o Senhor tinha para fazer por mim, o Senhor já fez quando o Senhor se entregou como um sacrifício vivo naquela cruz do Calvário. Aleluia. Eu e você não merecemos a graça do
Senhor, mas ela vem todos os dias sobre a nossa vida. Todos os dias pela manhã as misericórdias do Senhor se renovam e Ele nos dá uma nova oportunidade. E é engraçado que às vezes nós não somos assim com o nosso próximo, né? Eu não sei por que eu estou falando isso, mas o Espírito Santo sabe. Que essa mesma misericórdia que Ele tem para conosco, a gente possa ter com o nosso irmão. Todos os dias. Aleluia. Que as nossas misericórdias também se renovem sobre a vida daqueles que nos cercam. Amém? Mas voltando para o texto e voltando para a mensagem. Nós precisamos entender que da mesma maneira que como pais nós queremos o melhor para os nossos filhos, assim é o nosso Pai Celestial. E como pais que amam os nossos filhos, quantas vezes a gente diz para eles, não, porque não é a hora, não é bom para você, não vai te fazer bem, ou simplesmente porque aquilo que a gente tem é muito melhor se eles puderem esperar. Então que em nome de Jesus, eu e você, saiamos desse culto com uma visão diferente, com uma visão de gratidão, ainda que Ele diga não. Senhor, eu não sei o que o Senhor tem nesse não, mas eu creio que o Senhor vai me aperfeiçoar. Eu creio que o Senhor vai me fazer um crente melhor. Eu creio que o Senhor vai me fazer um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor. Algo novo o Senhor vai operar dentro de mim. Aleluia. E eu quero, Senhor, verdadeiramente te amar pelo que o Senhor é e não pelo que o Senhor faz. Porque durante muitos anos a gente chegou aqui diante de vocês trazendo tantas vitórias, sabe? Tantas coisas maravilhosas que o Senhor fez naquele lugar. Mas deixa eu te dizer, o Senhor fez algo maravilhoso nesse ano também. Mas foi dentro do nosso coração. Aleluia! Nós aprendemos a viver alegres e contentes ainda quando o cenário profissional estava destruído. E sabe o que Deus fez? Esse tempo que nós estamos aqui, que a gente de repente pensou, nossa, se antes, com todo o status, com toda a pompa, o seu telefone era difícil, né, amor? Era complicado tocar, porque as pessoas pensam que é simples, né? Você voltar, é difícil, irmãos. É difícil. É difícil o meio do futebol, não é tão simples. E a gente pensando assim, nossa, se antes já era difícil, imagina agora, né? Teve um rebaixamento. Mas Deus é bom. O telefone dele continua tocando. Glória a Deus. Ele continua sendo falado naquele lugar. As pessoas continuam reconhecendo aquilo que ele fez. Porque não é sobre o Renan, é sobre aquilo que ele carrega. Que eu e você entendamos que não é sobre o que as pessoas podem fazer na nossa vida. É sobre o que nós carregamos. Nós carregamos Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Aleluia. Nós vamos colocar os pés e o Senhor vai colocar o chão. A porta que o homem fecha, o Senhor tem a chave para abrir. Aleluia. Então que em nome de Jesus, eu não sei o que tem trago tristeza ao seu coração. Eu não sei qual é a oração que não foi respondida. Eu não sei qual é o não que o Senhor te deu. Mas que você saia daqui alegre, crendo, e como diz em Romanos 12:2, que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Eu agradeço ao Senhor a oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a nossa amada Thalita. Quantos aqui foram edificados por essa palavra? Irmãos, eu tenho muitos testemunhos na minha vida sobre o não de Deus. Muitos. Eu quero só dizer, irmão, aqui para vocês. Alguns irmãos aqui talvez já ouviram. O fato de eu estar casado com Glaucia é porque eu ouvi um não. Eu ouvi um não. Glória a Deus. Uma pessoa. Aleluia! Uma pessoa que eu estava tão interessado e a Glaucia muito próxima de mim, eu não enxergava a Glaucia. Estava tão focado numa outra pessoa. Aí fui até essa pessoa, com a cara e com a coragem. Que eu não era como o Sansão que mandava, mamãe, eu quero aquela moça lá, lembra para começar com o peguei? Não, na cara e coragem. Cheguei até aquela pessoa, cheguei e falei para aquela menina, ei, você sabe que eu estou, né? A fim
ouvir de você, já levaram vários recados aí e tal, mas tá pensando que eu não vim aqui, não? Tô aqui. Não tem nada a ver, Marcelo, não tem nada a ver, você vai vir e tudo mais. Glória a Deus! Glória a Deus! Aí, esse não que eu recebi, eu não sabia de nada, fortaleceu no coração de Gláucia que ela deveria me procurar e declarar o interesse que ela tinha por mim. Não foi assim, amor? Mas eu confesso que de início eu não entendia o não. Eu não me conformei com o não. Eu ainda fiquei com uma expectativa, com uma esperança da pessoa ter, né, a opinião mudada. Porque é assim que a gente fica quando a gente ouve o não de Deus, sim ou não? Não, acho que Deus só está testando a minha fé para saber se eu vou ficar ou não dele e tal. De início é assim, a gente fica bem. Mas o não de Deus, ele tem o mesmo peso que o sim. Glória a Deus! Ele aponta para a gente novas direções. Amém. No meu caso, eu sou muito feliz pelo nome de Deus. Amém? Vem cá, meu irmão. Glória a Jesus. Tem tudo a ver com essa mensagem. Eu louvo a Deus pelo não que Ele me deu. Mas logo depois Ele trouxe um sim para a minha vida. Esse sim já vai, completou na verdade agora dia 31, dia 30 de maio, 8 anos do sim de Deus. Você pode aplaudir a Deus por isso? Nada contra outra pessoa, irmãos, nada contra. É uma bênção também, mas o que Deus tinha para mim era Gláucia. E tinha que ser a Gláucia. Para aturar uma célula tinha que ser a Gláucia. Até o temperamento é diferente, o jeito, a paciência. Tinha que ser a Gláucia. Com o passar do tempo, eu falei, tinha que ser você mesmo. Até hoje eu digo isso para ela, né, minha filha? Tinha que ser você. Muito obrigado pelo teu não, Senhor, porque o não de Deus tem o mesmo peso que o sim. Fique de pé. Você vai orar. Você tem essa unção. Vai por esse povo. Amém. Pai, louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor, nessa manhã. Obrigada, Senhor, por ter nos trazido a este lugar, Senhor, para ouvir a tua palavra. Senhor, nós temos a certeza que estamos saindo daqui renovados, alegres, fortalecidos. Ó Deus, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Senhor, os seus planos são muito melhores e maiores que os nossos. Senhor, que os nossos olhos sejam abertos, que os nossos ouvidos também, Senhor, sejam abertos e que possamos entender os sinais que o Senhor tem trazido até nós. Senhor, abra os nossos corações, Senhor, Deus, que possamos, Senhor, entender o seu não. Senhor, como foi bendito aqui na tua palavra, Senhor, o seu não, ó Pai, é um sim para nós, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos protege, o Senhor nos cerca e o Senhor vê além daquilo que nós podemos ver. Obrigada pela sua graça, Senhor, obrigada pelo seu amor, pelo seu favor, pelo seu cuidado, Senhor, com as nossas vidas. E a minha oração, Senhor, é que possamos entender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem dito para nós nos dias, Senhor, de hoje, aquilo que o Senhor já pode falar também, Senhor, ó Deus, mas ainda faltou entendimento, Senhor, que os nossos corações, Senhor, estejam abertos, que possamos nos voltar para o Senhor e nos alegrar, Senhor, como Davi se alegrou, Pai, como Davi te
na vida, Senhor, de cada irmão aqui. E eu creio que cada um, Senhor, poderá viver infinitamente mais daquilo que eles desejam. Cada um, Senhor, viverá os teus planos, os teus propósitos, Senhor, e serão alegres e felizes e prósperos, para que o teu nome continue sendo exaltado e glorificado em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Muitas as palmas ao Senhor. Não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele vem no sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o Continue sendo fiel a Ele. Faça como Davi. Continue adorando ao Senhor. Continue servindo ao Senhor. Continue fiel ao Senhor. Até porque a gente não serve pelo que Ele faz ou deixa de fazer. Ele serve pelo que Ele é. Amém? Que Deus abençoe a sua semana. Não deixe de passar ali atrás e adquirir o que os irmãos fizeram com muito amor, com muito carinho, e você já garante a sua sobremesa. Amém? Ah, pastor, mas eu estou de
de regime, não tem problema. Você compra e me abençoa. Tá bom? Eu aceito. Tá? Vou comer parcelado durante a semana, porque não faz problema de comer parcelado. Tá? Ah, pastor, me abençoa. Por certo, tem outros irmãos que querem ser abençoados também. Aleluia! Amém. Escolha as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do amigo Espírito Santo sejam com todos que aguardam a vinda do Senhor Jesus, e toda a igreja diga amém. Quem fala amém? Dá um abraço para esse irmão, dê um abraço no Dudu aí que está